A Dádiva dos Magos, de O. Henry. $1,87. Era tudo o que dela tinha. E 60 cêntimos desse valor eram em moedas de 1 cêntimo, poupadas uma a uma numa luta silenciosa com o merceeiro e o talhante. Uma economia tão rigorosa que a fazia corar de vergonha com a acusação silenciosa de avareza. Dela contou o dinheiro 3 vezes, $1,87. E no dia seguinte seria Natal. Não havia mais nada a fazer senão atirar-se para o pequeno e gasto sofá e chorar. E foi exatamente isso que ela fez. O que nos leva a pensar que a vida é feita de soluços, fungadelas e sorrisos, com as fungadelas a predominar. Enquanto a dona da casa recuperava o fôlego, podemos olhar brevemente para o seu lar. Um apartamento mobilado por $8 por semana. Não era um lugar miserável, mas a palavra pobreza pairava no ar sempre à espreita. No vestíbulo, uma caixa de correio que nunca recebia cartas e uma campainha que nenhum dedo conseguia fazer tocar. A porta exibia um cartão com o nome de Sr. James Dillingham Young. O imponente Dillingham era uma relíquia de um antigo período de prosperidade, quando o seu dono ganhava $30 por semana. Agora, com o rendimento reduzido para 20, as letras de Dillingham pareciam desfocadas, como se pensassem em encolher para um modesto e simples D. Mas para dela, ele era simplesmente Jim. Sempre que o Sr. James Dillingham Young chegava à casa, era calorosamente abraçado pela mulher, e isso sim, era muito bom. Dela parou de chorar e passou um pouco de pó de arroz nas bochechas. Foi até à janela e ficou a olhar, melancólica, para um gato cinzento que caminhava sob uma vedação cinzenta num quintal igualmente cinzento. Amanhã seria Natal e ela teria apenas $1,87 para comprar um presente para Jim, o seu Jim. Tinha passado de meses a poupar cada cêntimo e este era o resultado. $20 por semana não esticam para muito. As despesas foram maiores do que calculara. Eram sempre. Ela queria tanto oferecer-lhe algo especial, algo fino, raro e valioso, que estivesse à altura da honra de pertencer a Jim. Entre as janelas do quarto havia um espelho alto e estreito. Sendo dela esbelta, tinha aprendido a arte de, movendo-se rapidamente, conseguir ter uma imagem completa de seu corpo. De repente, afastou-se da janela e parou em frente ao espelho. Seus olhos brilhavam, mas o seu rosto ficou pálido em segundos. Com um movimento rápido, soltou o cabelo, deixando-o cair em todo o seu comprimento. Ora, havia 2 tesouros na casa de James Dillingham Young, dos quais ambos sentiam um orgulho imenso. Um era um relógio de ouro de Jim, que tinha sido do seu pai e do seu avô. O outro era o cabelo de Della. O seu cabelo era tão belo que, se a rainha de Sabá vivesse no prédio em frente, Della apenas precisaria de deixar secar a janela para empalidecer todas as joias da rainha. E se o rei Salomão fosse o porteiro do prédio, com todos os seus tesouros na cave, Jim tiraria o relógio do bolso sempre que passasse por ele, só para o ver arrancar a barba de pura inveja. E agora o magnífico cabelo de Della caía-lhe pelas costas, ondulando e brilhando como uma cascata de águas castanhas. Chegava-lhe abaixo dos joelhos, envolvendo-o quase como um vestido. Por um instante ela hesitou, enquanto 1 ou 2 lágrimas caíam no velho tapete vermelho. Depois vestiu o seu casaco castanho, pôs o seu chapéu castanho e com um brilho determinado nos olhos saiu pela porta e desceu as escadas para a rua. Parou em frente a uma loja onde o tableta dizia Madame Sofronie, artigos de cabelo de todos os tipos. Dela subiu a correr um lance de escadas e, ofegante, recompôs-se. A mulher que a recebeu, grande e distante, não parecia ter nada da elegância que o nome Sofronie sugeria. Quer comprar o meu cabelo? Perguntou Della. Eu compro cabelo, respondeu Madame. Tira o chapéu para eu ver. A cascata castanha deslizou para baixo. $20, disse a mulher, levantando a massa de cabelo com uma mão experiente. Demos rápido, apressou Della. As 2 horas seguintes voaram. Ela vasculhou as lojas à procura do presente perfeito para Jim. Finalmente encontrou-o. Tinha sido feito para ele e para mais ninguém. Era uma corrente de relógio em platina, de design simples e sóbrio, cujo valor vinha da sua substância e não de ornamentos vistosos, como todas as coisas boas devem ser. Esta corrente era, enfim, digna do relógio. Assim que a viu, Della soube que tinha que ser aquela. Era como Jim, quieta e valiosa. Custou-lhe $21. Ela apressou-se para casa com os 87 cêntimos que sobraram, sonhando com o orgulho de Jim ao consultar as horas, agora que o seu relógio teria uma corrente à altura, em vez da velha e gasta correia de cabedal que ele usava. Quando chegou a casa, a sua euforia deu lugar a um pouco de prudência. Pegou nos ferros de encaracolar e começou a reparar os estragos feitos pela generosidade e pelo amor. Em 40 minutos, a sua cabeça estava coberta de pequenos caracóis apertados que a faziam parecer um cordeirinho fugido da escola. Olhou para a sua imagem no espelho de forma longa e crítica. Se o Jim não me
meditar antes de olhar para mim uma segunda vez, disse para si mesma. Vai dizer que pareço uma corista, mas o que é que eu podia fazer com $1,87? Às 7 horas o café estava pronto e a frigideira aquecia no fogão à espera das costeletas. Jim nunca se atrasava. Della segurou a corrente do relógio na mão e sentou-se perto da porta. Quando ouviu os seus passos na escada, ficou pálida por um instante e sussurrou uma pequena oração silenciosa. Por favor, Deus, faz com que ele ainda me ache bonita. A porta abriu-se e Jim entrou. Parecia magro e muito sério. Pobre rapaz, com apenas 22 anos e já com uma família para sustentar. Precisava de um casaco novo e não tinha luvas. Jim parou assim que entrou, imóvel como um cão de caça que fareja uma presa. Os seus olhos estavam fixos em Della e neles havia uma expressão que ela não conseguia decifrar e isso aterrorizou-a. Não era raiva, nem surpresa, nem desaprovação. Ele simplesmente olhava para ela com aquele ar peculiar. Della levantou-se e foi até ele. Jim, querido, exclamou ela, não olhes para mim dessa maneira. Mandei cortar o cabelo, vendi-o, porque não podia passar o Natal sem te dar um presente. Ele vai crescer outra vez, não te importas, pois não? Eu tinha de o fazer, o meu cabelo cresce tão depressa. Diz Feliz Natal, Jim, e vamos ser felizes. Nem imaginas o presente lindo que tenho para ti. Cortaste o cabelo? Perguntou Jim com esforço, como se a sua mente estivesse a lutar para processar aquele facto tão óbvio. Cortei e vendi, disse ela. Continuas a gostar de mim, não continuas? Eu sou a mesma pessoa, mesmo sem o meu cabelo. Jim olhou em volta do quarto confuso. Dizes que o teu cabelo desapareceu? Perguntou ele com um ar quase aparvalhado. Não precisas ir procurar, respondeu Della com uma ternura súbita. Vendi-o, foi por ti. Talvez os fios do meu cabelo fossem contados, mas ninguém jamais poderá contar o meu amor por ti. Devo pôr as costeletas a fritar, Jim? Jim pareceu finalmente despertar do seu transe. Abraçou a sua Della com força, tirou um pacote do bolso do casaco e atirou-o para cima da mesa. Não te enganes a meu respeito, Della, disse ele. Não há corte de cabelo que me fizesse gostar menos da minha mulher, mas se abrires esse pacote vais perceber porque fiquei tão abalado. Com os dedos trêmulos, Della rasgou o papel. Primeiro soltou um grito de alegria e logo a seguir uma torrente de lágrimas e soluços histéricos que exigiu todos os esforços de consolo do seu marido. Ali estavam os pentes. Um conjunto de pentes de tartaruga que ela cobiçava há tanto tempo numa montra da Broadway, com os seus aros ornamentados com joias, a cor perfeita para o seu cabelo desaparecido. Eram pentes caros e ela desejara-os sem qualquer esperança, e agora eram seus. Mas as madeixas que eles deviam adornar já não existiam. Ainda assim ela abraçou-os contra o peito e por fim conseguiu erguer o olhar com os olhos turvos e um sorriso. O meu cabelo cresce tão depressa, Jim. E então, como se despertasse, deu um salto e percebeu que Jim ainda não tinha visto o seu presente. Ela estendeu-lhe da palma da mão aberta, um metal precioso a brilhar. Não é uma beleza, Jim? Vou escolher a cidade toda para o encontrar. Agora vais ter de olhar para as horas 100 vezes por dia. Dá-me o teu relógio, quero ver como fica. Em vez de obedecer, Jim deixou-se cair no sofá, pôs as mãos atrás da cabeça e sorriu. Dell, disse ele com calma, vamos guardar os nossos presentes de Natal por um tempo. São demasiados bons para usar agora. Eu vendi o relógio para te poder comprar os pentes. E agora, que tal pôr as costeletas a fritar? O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Lá no alto da cidade, sobre uma coluna esguia, erguia-se a estátua do Príncipe Feliz. Estava toda coberta de finas folhas de ouro. Por olhos, tinha 2 safiras brilhantes e um grande rubi vermelho reluzia no punho da sua espada. A sua beleza era tema de conversa na cidade. Para uns era tão belo como um catavento, embora menos útil. Para uma mãe, era o exemplo de serenidade a dar ao seu filho que chorava pela lua. Para um homem desiludido, era a prova de que alguém no mundo era verdadeiramente feliz. E para as crianças do orfanato que saíam da catedral nos seus mantos escarlados, ele parecia um anjo. Como sabem, questionava o professor na temática com o seu pragmatismo severo. Nunca viram um? Ao que as crianças respondiam com simplicidade. Mas vimos nos nossos sonhos. Uma vez, uma pequena andorinha voou sobre a cidade. As suas companheiras tinham partido para o Egito 6 semanas antes, mas ela ficara para trás, apaixonada pelo mais belo dos juncos. O seu namoro durara todo o verão, mas era uma ligação condenada. As outras andorinhas chilreavam que ele não tinha dinheiro e era demasiado caseiro. E, de facto, quando ela o convidou para viajar, o junco abanou a cabeça demasiado ligado à sua casa. Foste-me infiel, gritou ela e partiu em direção às pirâmides. Voou todo o dia e, ao anoitecer, exausta, avistou a estátua dourada na alta coluna. Vou ficar aqui, decidiu. É uma boa posição, com muito ar fresco, e poisou entre os pés do príncipe feliz. Preparava-se para dormir quando uma grande gota d'água caiu sobre ela. Que curioso, exclamou. Não há uma única nuvem no céu. Então caiu outra gota e uma terceira. A andorinha olhou para cima e o que viu encheu-a de espanto. Os olhos do príncipe feliz estavam cheios de lágrimas que escorriam pelas suas faces douradas. O seu rosto era tão belo ao luar que a pequena andorinha sentiu uma imensa pena. Quem és tu? Perguntou ela. Eu sou o príncipe feliz.
Então por que estás a chorar? Insistiu a andorinha. Molhaste-me por completo. A estátua respondeu com uma voz baixa e musical. Quando estava vivo, tinha um coração humano, não sabia o que eram as lágrimas. Vivia no palácio de Sanssouci, onde a tristeza não entrava. Os meus cortesãos chamavam-me o príncipe feliz, e feliz eu era, se o prazer é felicidade. Assim vivi e assim morri. Agora que estou morto, puseram-me aqui tão alto que posso ver toda a fialdade e miséria da minha terra. Embora o meu coração seja de chumbo, não consigo evitar de chorar. A andorinha ficou em silêncio, processando esta revelação. Lá longe, continuou o príncipe, numa pequena rua, vejo uma costureira. O seu rosto é magro e gasto e as suas mãos são ásperas e vermelhas de tanto cozer. Ela borda flores num vestido de cetim para a aia mais bela da rainha. Mas o seu filho pequeno está doente, com febre, e chora por laranjas que ela não lhe pode dar. Andorinha, pequena andorinha, não lhe levarás o rubi do punho da minha espada? Os meus pés estão presos a este pedestral e não me posso mover. Mas estão à minha espera no Egito, disse a andorinha. Os meus amigos já voam sobre o Nilo. Andorinha, pequena andorinha, insistiu o príncipe, não ficarás comigo por uma noite para seres minha mensageira? O rapaz tem tanta sede e a mãe está tão triste. O príncipe feliz parecia tão desolado que a pequena andorinha cedeu. Está muito frio aqui, disse ela, mas ficarei contigo por uma noite. Obrigado, pequena andorinha, agradeceu o príncipe. A andorinha arrancou o grande rubi da espada e voou com ele no bico sobre os telhados da cidade. Encontrou a casa pobre, entrou pela janela e pousou a joia na mesa, ao lado do dedal da mulher. Depois voou suavemente à volta da cama, abanando a testa do rapaz com as asas. Que fresco me sinto, murmurou o rapazinho. Deve estar a melhorar. E mergulhou num sono profundo. A andorinha regressou e contou tudo ao príncipe. É curioso, observou ela. Sinto-me bastante quente agora, apesar do frio. Isto é porque fizeste uma boa ação, disse o príncipe. Na noite seguinte, quando a lua nasceu, a andorinha voltou para se despedir. Tens alguma encomenda para o Egito? Estou de partida. Andorinha, andorinha, pequena andorinha, pediu o príncipe. Não ficarás comigo mais uma noite? Lá longe, do outro lado da cidade, vejo um jovem dramaturgo num sótão. Tenta terminar uma peça, mas está a ficar demasiado frio para escrever. Não há fogo na lareira e a fome deixou-o desfalecido. Ficarei mais uma noite, disse a andorinha, que tinha realmente um bom coração. Devo levar-lhe outro rubi? Ai de mim, não tenho mais rubis, lamentou o príncipe. Os meus olhos são tudo o que me resta, são feitos de raras safiras. Arranca uma delas e leva-lhe. Ele poderá vendê-la, comprar lenha e terminar a sua peça. Querido príncipe, disse a andorinha chorando, não posso fazer isso. Andorinha, pequena andorinha, ordenou o príncipe com firmeza, faz como te digo. Então ela arrancou um dos olhos do príncipe e voou até ao sótão do estudante. O jovem, com a cabeça entre as mãos, não ouviu. Quando levantou o olhar, encontrou a bela safira sobre umas violetas murchas. Estou a começar a ser apreciado, exclamou radiante. Isto é de algum grande admirador, agora posso terminar a minha peça. No dia seguinte, a andorinha foi ao porto. Vim para me despedir de ti, gritou ela ao regressar ao príncipe. Andorinha, andorinha, pequena andorinha, suplicou ele mais uma vez, não ficarás comigo mais uma noite? É inverno, respondeu a andorinha, a neve gélida chegará em breve, tenho de te deixar, mas nunca te esquecerei. Na praça abaixo, disse o príncipe feliz com a voz embargada, está uma pequena vendedora de fósforos, deixou-os cair na sarjeta e estão estragados. O pai vai bater-lhe se ela não levar dinheiro para casa e ela está a chorar. Arranca o meu outro olho e dá-lhe. Ficarei contigo mais uma noite, disse a andorinha, mas não posso arrancar o teu outro olho, ficarias completamente cego. Andorinha, pequena andorinha, insistiu o príncipe, faz como te ordeno. Ela arrancou o outro olho do príncipe e desceu em voo picado, deslizando a joia para a palma da mão da menina. Que belo pedaço de vidro, gritou a pequena e correu para casa a rir. Então a andorinha voltou. Agora estás cego, disse ela com suavidade, por isso ficarei contigo para sempre. Não, pequena andorinha, disse o pobre príncipe, deves ir para o Egito. Ficarei contigo para sempre, repetiu a andorinha e adormeceu aos seus pés. A partir desse dia, ela nunca mais o deixou. Sentava-se no seu ombro, contava-lhe histórias de terras distantes, mas o príncipe dizia que nada era mais maravilhoso nem mais misterioso do que o sofrimento dos homens e das mulheres. Voa sobre a minha cidade, pequena andorinha, pedia ele, e diz-me o que vês. A andorinha voou e viu os ricos a divertirem-se nas suas belas casas enquanto os mendigos sentavam aos portões. Viu os rostos pálidos de crianças famintas em vielas escuras e contou tudo ao príncipe. Estou coberto de ouro fino, disse ele, tira-o folha por folha e dá-o aos meus pobres. Os vivos pensam sempre que o ouro os pode fazer felizes. Folha por folha, do ouro fino, a andorinha arrancou até o príncipe ficar baço e cinzento. Folha por folha, ela levou o ouro aos pobres e os rostos das crianças ganharam cor. E elas riam e brincavam na rua gritando, agora temos pão. Então veio a neve. E depois a geada. As ruas pareciam feitas de prata. A pobre andorinha sentia cada vez mais frio, mas não queria deixar o príncipe, amava-o demasiado. Sabia que ia morrer. Com as suas últimas forças voou até o ombro dele. Adeus, querido príncipe, murmurou. Vais deixar-me beijar a tua mão? Estou feliz por ir finalmente para o Egito, disse o príncipe, mas deves beijar-me nos lábios, pois eu amo-te. Não é eu para o Egito que vou, respondeu a andorinha. Vou para a casa da morte. A morte é irmã do sono, não é? E beijou o príncipe feliz nos lábios e caiu morto aos seus pés.
Nesse exato momento ouviu-se um estalo curioso vindo de dentro da estátua, como se algo se tivesse partido. Era o coração de chumbo que se partira em dois. Na manhã seguinte, o Presidente da Câmara passeava pela praça com os vereadores. Ao olharem para a coluna, exclamou: "Meu Deus, que arte miserável que o Príncipe Feliz tem! O rubio desapareceu, os olhos também. Já não é dourado. Na verdade, parece pouco melhor do que o mendigo. E há aqui um pássaro morto aos seus pés", continuou ele. "Temos de emitir uma proclamação a proibir os pássaros de morrerem aqui." E assim derrubaram a estátua do Príncipe Feliz. Como já não é belo, já não é útil, sentenciou o professor de arte da universidade. Levaram-na para uma fundição. "Que coisa estranha", disse o supervisor dos operários. "Este coração de chumbo partido não derrete no forno. Temos de deitar fora." E atiraram para um monte de poeira, onde a andorinha morta também jazia. Longe dali, Deus disse a um dos seus anjos: "Traz-me as duas coisas mais preciosas da cidade." E o anjo trouxe-lhe o coração de chumbo e o pássaro morto. "Escolheste bem", disse Deus, "pois no meu jardim do paraíso este pequeno pássaro cantará para todo o sempre, e na minha cidade de ouro o Príncipe Feliz louvar-me-á." Os Duendes e o Sapateiro, dos irmãos Grimm. Numa pequena e sinuosa ruela, onde as sombras da noite chegavam sempre mais cedo, vivia um sapateiro. Era um homem bom e honesto, cujas mãos, embora envelhecidas e gastas pelo ofício, ainda sabiam transformar o cabedal na mais fina e resistente das obras. Contudo, os tempos eram de tal modo difíceis que, mesmo sem culpa alguma, a sua perícia já não era suficiente para afastar o espectro da miséria. A pobreza tinha-se instalado na sua pequena oficina como um pó teimoso, cobrindo tudo com um véu de desânimo. Por fim, chegou o dia em que tudo o que lhe restava no mundo era o último pedaço de cabedal, grande o suficiente para um único par de sapatos. Naquela noite, sobre a luz trêmula de uma candeia, o sapateiro pegou na sua faca mais afiada e, com a precisão que só anos de dedicação podem conferir, cortou as peças que dariam forma à sua derradeira criação. Cada corte era um adeus silencioso a uma vida de trabalho. Deixou as peças sobre a sua banca, prontas a serem cozidas na manhã seguinte. Tinha a consciência tranquila, pois sempre fora justo e trabalhador. Assim, depois de se encomendar a Deus, deitou-se ao lado da sua mulher e, exausto, adormeceu profundamente. Ao despertar, com os primeiros raios de sol, o sapateiro levantou-se, rezou as suas preces matinais e dirigiu-se à sua banca de trabalho, com o coração pesado pela tarefa final que o aguardava. Mas ao chegar, os seus olhos arregalaram-se em puro espanto. Ali, no exato local onde deixaram os pedaços de cabedal, estava um par de sapatos já perfeitamente montados e polidos. Não estavam apenas prontos, eram a mais requintada obra que alguma vez vira. Pegou-os com as mãos, sentindo a suavidade do cabedal e a perfeição de cada ponto. Não havia uma única falha, um único deslize. Eram, sem sombra de dúvida, uma obra-prima. O bom homem ficou sem palavras, sem saber o que pensar daquela ocorrência tão milagrosa. Ainda estava ele a admirar o calçado quando a sineta da porta da loja tocou. Entrou um cliente, um homem abastado que procurava algo de qualidade excepcional. Ao ver os sapatos, o seu rosto iluminou-se. Calçou-os e assentaram como uma luva. Ficaram-lhe tão bem e a sua qualidade era tão evidente que insistiu em pagar por eles muito mais do que o preço habitual. O sapateiro, com as moedas a pesar-lhe na mão como se fossem um sonho, sentiu uma onda de alívio e esperança. Com aquele dinheiro não só conseguiu comprar comida, mas como também conseguiu comprar cabedal suficiente para fazer não um, mas 2 pares de sapatos. Naquela noite, sentindo uma renovada energia, cortou cuidadosamente o novo cabedal e, tal como dantes, deixou as peças sobre a banca para a manhã seguinte. E na manhã seguinte a maravilha repetiu-se. Sobre a banca, 2 pares de sapatos impecáveis aguardavam por ele, brilhando sobre a luz da manhã. Mal abriu a loja, não tardaram a aparecer clientes, atraídos pela fama súbita daquela sapataria. Os 2 pares foram vendidos quase de imediato e, com o dinheiro, o sapateiro pôde comprar cabedal para 4 pares. O padrão tornou-se uma rotina abençoada. O que ele cortava com esmero ao anoitecer, encontrava magicamente terminado ao amanhecer. A sua pequena loja, antes poeirenta e esquecida, floresceu. A sua reputação cresceu e, em pouco tempo, o sapateiro não era apenas um homem com um negócio honesto. Era um homem próspero, cuja vida tinha sido transformada por um milagre que não conseguia explicar. Chegou então o inverno e com ele a época de Natal. Numa noite fria, enquanto a neve caía lá fora, o sapateiro e a sua mulher estavam sentados junto à lareira a desfrutar do calor e da sua nova tranquilidade. O sapateiro olhou para as chamas, pensativo, e depois para a sua mulher. "Minha querida", disse ele com voz baixa, "temos sido tão abençoados. Gostaria de ficar acordado esta noite para finalmente vermos quem são os amigos que nos prestam esta ajuda tão generosa." A mulher sorriu, com os olhos a brilhar de curiosidade e gratidão. "É uma excelente ideia", concordou ela. "Também eu anseio
comecei por agradecer aos nossos benfeitores. Assim o plano foi traçado. Deixaram uma vela acesa a arder num canto para que a sala ficasse debilmente iluminada. Depois, esconderam-se atrás de umas roupas que estavam penduradas num armário entreaberto, deixando apenas uma pequena fresta para poderem observar a banca de trabalho. E esperaram em silêncio. As horas passaram lentamente. O único som era o crepitar do lume e o bater do velho relógio de pêndulo. Finalmente, quando o relógio deu as 12 badaladas da meia-noite, algo aconteceu. A porta da oficina rangiu suavemente e de lá surgiram duas pequenas figuras. Eram dois doentes, dois homenzinhos minúsculos e graciosos, completamente nus, com a pele a brilhar à luz da vela. Com uma agilidade incrível, saltaram para cima da banca do sapateiro, sentaram-se pernas cruzadas e olharam para o trabalho que os esperava. Sem trocarem uma única palavra, puseram as mãos à obra. Os seus dedinhos moviam-se com uma velocidade e precisão estonteantes, a picar o cabedal, a cozer com agulhas minúsculas e a martelar solas com pequenos martelos que pareciam ter saído de uma casa de bonecas. O sapateiro e a sua mulher observavam de olhos arregalados sem conseguir acreditar no que viam. Havia uma magia silenciosa no seu trabalho, uma dança de movimentos perfeitos. Não pararam um único instante até que todo o trabalho tivesse terminado e os sapatos impecáveis repousassem sobre a mesa. Assim que terminaram, num piscar de olhos, saltaram da banca e desapareceram tão depressa e silenciosamente como tinham chegado. Na manhã seguinte, ainda maravilhados, o casal saiu do seu esconderijo. A mulher olhou para o marido com o coração cheio de ternura por aquelas criaturinhas. Estes homenzinhos fizeram-nos ricos, disse ela com a voz embargada pela emoção. Devemos mostrar-lhes o quão gratos estamos. Eles correm por aí sem nada para vestir no meio deste frio. Coitadinhos, devem gelar. Já sei o que podemos fazer. Eu vou cozer para cada um deles uma pequena camisa, um casaco, um colete e umas calças. E vou tricotar um par de meias de lã bem quentinhas para cada um. E tu, meu caro, poderias fazer para eles 2 pares de sapatinhos minúsculos, os mais belos que já fizeste. O marido adorou a ideia. O seu coração transbordava de gratidão e achou que aquela era a forma perfeita de retribuir. Durante vários dias trabalharam em segredo no seu projeto. A mulher cozeu as roupinhas com o maior dos cuidados, usando os tecidos mais macios. O sapateiro, por sua vez, dedicou-se a criar 2 pares de sapatos em miniatura, perfeitos em todos os detalhes. Quando tudo ficou pronto, numa noite, em vez de deixarem o cabedal cortado sobre a banca, arrumaram cuidadosamente os pequenos presentes, as roupinhas dobradas, as meias enroladas e os sapatinhos alinhados, tudo como se fosse para 2 pequenos príncipes. Depois esconderam-se novamente no mesmo lugar, ansiosos por ver a reação dos seus amigos misteriosos. À meia-noite em ponto, os 2 doentes entraram a saltitar, prontos para mais uma noite de trabalho. Mas ao chegarem à banca, pararam. Os seus grandes olhos arregalaram-se ao verem as roupas e os sapatos preparados para eles. Primeiro, pareceu haver um momento de surpresa silenciosa. Depois, os seus rostos abriram-se nos mais rasgados sorrisos. Começaram a rir e a rejubilar, soltando pequenos gritos de pura alegria. Num piscar de olhos, vestiram as roupinhas. O espetáculo era adorável. Admiraram-se um ao outro, deram piruetas e começaram a dançar e a saltitar pela oficina, mais felizes do que se pode imaginar. Cantarolaram uma melodia sem palavras, uma canção de pura felicidade. Por fim, de mãos dadas, dançaram até à porta, acenaram o último adeus para a sala vazia e saíram a correr para a noite. A partir daquele momento, os doentes nunca mais voltaram. A sua missão estava cumprida, mas a sua magia permaneceu. O sapateiro e a sua mulher continuaram a trabalhar arduamente e a sorte nunca mais os abandonou. Tudo o que faziam prosperava, como se a gratidão que demonstraram tivesse deixado um eco de boa fortuna na sua oficina. E enquanto viveram, nunca se esqueceram dos 2 homenzinhos nus que, numa noite fria, tinham dançado na sua oficina e mudado as suas vidas para sempre. Os nossos protagonistas de hoje encontraram o seu descanso, mas as perguntas que as suas histórias deixam nas nossas mentes, essas continuam a ecoar. E o mundo está cheio de sons destes. Se gostaram de os ouvir comigo, saibam que voltarei para encontrar mais. Obrigado por partilharem este momento.